no quadro Pessoas de Sucesso, nosso convidado dessa semana foi o vereador Paulo Roberto Sequinato, que nos falou um pouco da sua vida pessoal e também da sua carreira política. Vamos acompanhar essa matéria, diretamente do Cafezinho Caipira de Minas. E hoje no quadro Pessoas de Sucesso, nós vamos falar com o vereador que está cumprindo o seu 9º mandato aqui em Guarulhos, eleito com mais de 4.200 votos e com uma bagagem vasta de mais de 40 anos. A gente vai falar com o político e vereador Paulo Roberto Sequinato. Muito obrigada pela tua presença, vereador, no nosso quadro Pessoas de Sucesso. Eu que agradeço o convite de vocês. Estou sempre à disposição do programa Guaru Agora. Nós vamos falar um pouquinho da vida do senhor, saber o que o senhor fez antes da política. O senhor tem uma profissão, né? Sem ser vereador da nossa cidade, o senhor tem uma profissão. O que o senhor fazia antes de ser político? Bom, se eu falar que iniciei como estudante, é óbvio, né? Concluí o colegial no Instituto de Educação Conselheiro Crispiniano, na época. Comecei na Escola Santa Catarina, no bairro da Ponte Grande, e em seguida vim para o Conselheiro. Depois fui fazer engenharia mecânica, né, que era operacional naquela oportunidade, em Mogi, na Brás Cubas. E aí, a posteriori, fiz direito aqui, chamava FIG aí, depois veio a ser Unifig, mas antes ela chamava FIG, Faculdade Integradas de Guarulhos. E ali nós fizemos a Faculdade de Direito na cidade de Guarulhos e nos formamos, começamos também a advogar, mas paralelo eu mexia com terraplanagem e construção. E isso foi um tempo, mas com 22 para 23 anos eu me elegi vereador na cidade de Guarulhos, comecei a campanha eleitoral, que era diferente de hoje, era típica. E nós fomos eleitos em 15 de novembro de 1976. E tomamos posse no dia 1º de fevereiro de 1977 pelo então MDB. Era o Movimento Democrático Brasileiro. Hoje é PMDB. Naquela oportunidade era o MDB. E hoje eu estou no 9º mandato. Foram 2 mandatos de 6 anos e 7 de 4. Então, quase 40 anos de vida pública atuando. De sucesso na política, né? Porque é fácil se manter na política, porque o senhor já está cumprindo aí o 9º mandato. Não é para qualquer um, precisa ter profissionalismo, gostar e ser bem aceito, né? Tem que ter trabalho, né? A verdade é essa. Não é que a gente é perfeito. Eu costumo dizer que eu erro 2 vezes, porque eu erro uma como ser humano, sim, porque tem aquela pecha que político também é. Então, eu costumo dizer, a gente erra 2 vezes, né? Mas você tem que se dedicar, gostar, trabalhar, andar. Guarulhos é uma cidade hoje que o seu centro se tornou expandido, né? Nós temos hoje todo um centro expandido. Cada bairro hoje tem seu centro comercial, então é uma cidade grande, né? É uma grande cidade e uma cidade grande ao mesmo tempo. Então nós temos que andar muito, buscar reivindicações, né? Interceder junto ao Executivo em favor da população e fiscalizar também o Poder Executivo. Isso é muito importante, né? Não é de agora isso, isso já teria que ter sido de antes, desde o início que passou a existir os poderes constituídos, né? Legislativo, temos o Judiciário e temos o Poder Executivo. E o Legislativo é para legislar, fazer leis. O intuito mesmo do Poder Legislativo é apresentar projetos. E bacana o senhor falar que muitos telespectadores não sabem qual é a função do vereador, né? É bacana o senhor esclarecer. A função real, legislar, quer dizer, parlamento, quer dizer, falar, né? E legislar, o que é? Apresentar projetos de lei em favor da população. Mas só que a Câmara, ela se expandiu mais, porque ela acaba reivindicando melhoria junto ao Executivo, intermediando em favor da população, para levar as melhorias básicas. Então, hoje a carência é muito grande, né? Os bairros foram crescendo. Guarulhos foi uma cidade que cresceu, na verdade, sem um plano diretor. Ela foi se tornando uma colcha de retalho. E quando se fala hoje num plano diretor, eu ouço, mas eu vejo, mas plano diretor para onde? Qual é a região que cabe um plano diretor nessa cidade? Eu acho que não cabe mais. Tem que se ajustando, melhorando a cidade. E o principal hoje é a conservação.
melhoramento público, né? Melhorar, em síntese, para que entendam, as praças públicas, né? Limpeza pública, enfim. E o nosso problema é a saúde ainda? A saúde é um problema não nosso, é um problema nacional, mundial, né? estadual, nacional. Mundial não digo, porque os países primeiro mundo hoje estão satisfeitos, né? Com a questão da saúde, assim, pelo menos a gente vê, a grosso modo, né? A gente vê pela mídia, falada, escrita, E por televisada. que é tão difícil colocar em ordem a saúde do país? Né? A gente vê em vários lugares as pessoas elas reivindicam saúde e educação. Por que é tão difícil, já que a gente tem... O Brasil é um Brasil riquíssimo. A gente poderia ter verba, assim, para melhorar a saúde. Qual é o ponto de vista do senhor? Depende como aplicar essa verba, sabe? Então a saúde começou a deteriorar em todo o território nacional. Faltou vontade política, entendo. Culpa de quem que é? É dos outros poderes? Não, é culpa do poder. Fiscalização também? Falta? Poder fiscalizador também, tem que ter o poder de fiscalização. Então é uma série de questões que levaram a saúde do Brasil ao que chegou. Haja visto que tem acontecido no país, né? Na área política, enfim. E hoje a classe política ela está totalmente desprestigiada pela população, desacreditada, mas a gente precisa restaurar, né? Rever muitas questões, né? Política, o político tem que rever também. Nós dizíamos há pouco, fala renovação. Não adianta renovar, renovação quer dizer idade, não, renovação tem que ser com qualidade, não é isso? Pode ser o novo, pode ser o de meia idade, pode ser o mais idoso, mas tem que ter qualidade. Então o problema nosso é eminentemente político e o resto é consequência. E o que aconteceu? A consequência disso levou a saúde a essa situação. A educação, nem tanto, houve um avanço até que significativo, eu digo até especificamente na cidade de Guarulhos, caminha em passos largos. Eu vejo que o pessoal está trabalhando nesta área, né, o educador principalmente, mas falta muita coisa, né? E principalmente na questão da saúde. E tudo é consequência, né? Da educação, porque a gente fala, a educação escolar é uma coisa, a educação em si é outra, porque você tem que ter a prevenção da saúde e começa por onde? Pela educação. Educação, Mas, desde pequeno, né? Exatamente, pela educação. Então, Por que antigamente funcionava as coisas, né? Porque a gente tinha ensino religioso, a gente tinha temor, né? Respeito pelas pessoas. isso aí acabou, Falta né? Com o isso. decorrer creio que de 15, 16 anos para cá, isso aí acabou no país, né? Esse respeito mútuo, né? Eu me recordo, quando a gente era garoto, passava um policial na época militar, você respeitava, não é medo, é respeito, é diferente de medo, é respeito. E hoje em dia já não existe mais esse respeito mútuo, né? Ninguém se respeita mais. Então isso daí também está no contexto da educação. E tudo é consequência da educação, planejamento familiar, planejamento de vida, né? A saúde, se você não tiver o trabalho de prevenção, depois que adoeceu, você vai gastar 3, 4 vezes mais e não tem mais solução, não é isso? Então a prevenção é muito importante na questão da saúde que você perguntou. E esse é o papel do vereador? Fazer esses projetos para serem aprovados na Câmara, justamente Só que todo projeto que cria cargos, encargos ou despesas, que trata de matéria tributária, é de competência exclusiva do chefe do Executivo, né? Ou seja, tem que ser enviado do prefeito para a Câmara. Às vezes o vereador apresenta. Entendemos até que a sanção do prefeito, ou seja, quando o prefeito sanciona a lei aprovada pela Câmara, perde-se o vício de iniciativa, entendeu? O vício de iniciativa, o que é? Aquilo que deveria ser oriundo do Executivo para o Legislativo, se inverte. O legislador apresenta e o prefeito sanciona. Se ele vetar, aí a Câmara pode até derrubar o veto, mas hoje nós temos a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, que o prefeito pode entrar com recurso, né, e ganhar essa ação judicialmente. Mas o correto é o vereador apresentar uma indicação, provocando o Executivo para que mande determinados projetos no que tange a área de saúde, educação, melhoramentos públicos, enfim, projetos que são oriundos do chefe do Executivo. Seria muito importante isso. Mas falta ainda essa consciência legislativa e também executiva. Então, ambos os poderes precisam ter essa consciência. Tem que ter um entrosamento melhor, caminhar juntos,
o entrosamento melhor, porque a Constituição mesmo fala, os poderes são independentes, porém harmônicos, ou, teoricamente, teriam que ser harmônicos, mas na realidade não é. Isso a gente sabe, de fato não é. De direito, sim, está lá na Constituição, mas, infelizmente, faz parte da nossa cultura política, né? E falando desses projetos todos, o senhor tem aí um acúmulo de 40 anos, é uma bagagem importantíssima. Qual foi o projeto mais importante que o senhor executou, foi aprovado para a nossa cidade? Desses anos todos? Todos que eu apresentei. Se eu apresentei é porque eu achava importante. Eu apresentei na história da cidade, nesse período todo, mais de 500 projetos de lei. Só que, não sei se hoje temos 200 desses projetos que eu apresentei que são leis, outros já foram alterados com outros projetos de lei, porque no passado a realidade era uma, hoje é outra, às vezes até perdeu o objeto de determinados projetos, então precisa ser renovado, para que se entenda melhor, precisa ser renovado, né? Ou seja, através de alteração com outro projeto de lei. Então eu não sei precisar, mas acredito que todos que eu apresentei na oportunidade eram importantes, porque a própria Câmara aprovou, muitos o chefe do Executivo também sancionou e outros ele vetou. Né? Mas apresentei cerca de 500 projetos nesse período todo, sem contar, só falando projetos de lei, sem contar indicações, requerimentos de informação, de fiscalização, enfim. Foi um trabalho que eu fui apresentando, eu não sei enumerá-los agora, mas é aproximadamente isso. Por exemplo, nesse início de legislatura, eu creio que eu já apresentei mais de 700 indicações, porque hoje o município clama, a população clama por melhoramento. Hoje você precisa de conservação nas praças, conservação pública, iluminação pública, tinha 11 mil pontos de lâmpadas queimadas, né? A cidade ela está escura, realmente. Estava, já está, hoje está ficando mais. Mas tem vários lugares ainda mais iluminada, tem. Vai tempo, requer tempo, né? E mais o prefeito já licitou, já mandou licitar, já licitou na cidade, o prefeito Guti, e já se começou a iluminar, porque a iluminação pública, esse reparo, essa conservação, você vê na sua conta de luz que tem lá uma taxa que você paga. Mas eu não quero aqui culpar ninguém, não é falar o governo passado não fez, isso daí, sabe, virou uma rotina no país. Não estou culpando ninguém, o importante é que não foi feito e tem que ser feito. Teve um período, vereador, que o senhor ficou afastado da política, que foi em 2013 a 2016. Sim. O senhor quis parar mesmo, pensando em não voltar? Olha, a intenção era... Por que o senhor parou? A intenção não era ser candidato agora, né? Não era ser candidato mesmo. Mas aí tiveram pessoas, lideranças, mesmo da área pública, conhecidos, amigos, que falavam, Paulo, volta. E foi se amadurecendo todo esse processo e eu acabei voltando como candidato, mas realmente ocorreu isso mesmo, não era para mim ser candidato. E eu não tinha mais uma noção se eu teria 2 mil votos, 3 mil votos. Tinham pessoas no meio político que achavam que eu não voltava, né, que eu não teria 2 mil votos. Mas quis Deus, acima de tudo, e a população da nossa cidade, principalmente a parte, eu tive voto na área central e também muitos votos na área periférica da cidade, nos bairros mais distantes, né, do centro da municipalidade. E eu cheguei a 4.299 votos. Foi surpresa? Em parte sim, mas aí eu percebi que a população queria que a gente voltasse para a vida pública. Como se faz uma boa política, vereador? Trabalhando. Trabalhando muito? Bastante. Visitando, andando, apresentando projetos, apresentando requerimentos. Eu agora mesmo acabei de sair de um bairro, né, do Ponte Grande, Jardim Munhoz, onde está se fazendo uma conservação por indicação nossa, e a gente vê que a vontade da administração pública é trabalhar. O prefeito quer a administração trabalhando a todo vapor. E dentro das possibilidades, que esse primeiro ano ele pegou um orçamento já aprovado pela Câmara anterior, pelo oriundo do Executivo anterior, né? Então essa previsão orçamentária não deve acontecer, que foi aproximadamente 4.300 milhões de reais, mas deve chegar a uns 3.600, 3.700, que se aprova de um ano, um exercício para o outro. Então ela é uma previsão orçamentária. Agora, se ela vai ocorrer, se vai acontecer, ninguém sabe. E pela situação que atravessa o nosso país, se chegar a 3 bilhões e 600 milhões, foi um trabalho árduo do Executivo Municipal, juntamente com o Poder Legislativo.
E o vereador já foi presidente da Câmara, né? O senhor pensa mais alto? Prefeitura, ser deputado, chegar até Brasília? Eu fui presidente da Câmara nos idos dos anos 80. Aquela época era diferente o biênio, era de 1º de fevereiro de 83 a 31 de janeiro de 85. Terminava com ano ímpar, né? Uhum. E era uma outra história, foi antes da improbidade administrativa, não existia. Foi um trabalho salutar. Eu me dei por satisfeito, entre erros e acertos. Eu acho que nós conseguimos acertar mais do que erramos. Então isso foi tranquilo na oportunidade. Se eu pretendo galgar algum outro cargo político mais alto, isso faz parte da vida pública de cada um. E a gente sempre fala, o futuro a Deus pertence. E se faz um excelente papel, por que não, né? Sim. Se vai agregar para o Estado, para o Brasil, por que não, né? A gente precisa de políticos assim, que façam a diferença no meio de tantos iguais. E o senhor já tem aí mais de 40 anos de experiência, é o que diz, né? Veja bem, aí depende muito do partido, né? Se o partido achar por bem que eu deva vir candidato a deputado estadual, por hora nós poderemos ser candidatos a candidato, e assim que se for homologado a candidatura, seremos candidatos por vontade partidária, né? E é lógico, a vontade também, nós temos que anuir a nossa vontade para que possamos disputar um outro pleito. A eleição que nós teremos pela frente é deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e presidente da República. Mas o mais importante é que o Brasil entre e caminhe no rumo certo, para que a população comece a ficar satisfeita. E observe mais quem faz para poder fazer a diferença no nosso país. Exatamente. Né? Nosso país, nosso estado, principalmente na nossa Guarulhos. Município. Verdade. Vereador, quero muito agradecer a participação do senhor, saber um pouco mais da vida política do senhor, que é importante, não só para a gente, mas para os nossos telespectadores. E dizer que o senhor sempre será bem-vindo no nosso quadro Pessoas de Sucesso, porque realmente o senhor é uma pessoa de sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço o pessoal do Guaru Agora, através do nosso amigo Gomes, e também o pessoal que cedeu aqui gentilmente o Empório de Minas, o cafezinho caipira, que a gente está acostumado a tomar. Obrigada. Isso aí. Parabéns, vereador, pela grande aula de política que o senhor nos deu hoje. Muito obrigada. Você que nos acompanha, continue nos seguindo em nossas redes sociais, que estaremos atualizando com notícias da cidade. Se você acha que a sua história ou sua reivindicação em seu bairro possa virar matéria, entre em contato com a nossa página do Facebook e também pelo WhatsApp. Quero agradecer a toda a equipe do programa Guaru Agora pelo carinho que todos tiveram por mim. Um grande beijo ao J. Gomes e à nossa querida Net Comitri, que na próxima edição estará de volta. Acompanhem todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui pela TV Destaque, o programa Esporte na Rede, apresentado pelo Leandro Martins, Luciane Bruno e Net Comitri. E uma equipe show de bola de comentaristas. Você não pode perder. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima edição. Programa Agora, com você, hoje e sempre.